Vamos começar conversando com a deputada federal Adriana Ventura, que é do Partido Novo, é professora da Fundação Getúlio Vargas, mestre e doutora em economia em administração pela Fundação Getúlio Vargas, uma das melhores faculdades do país, que vai contar para a gente como é que aconteceu a aprovação ontem. Ela esteve participando desse processo de votação. Foi a Lei de Diretrizes Orçamentárias, com um vergonhoso item embutido de um fundo eleitoral de quase 6 bilhões de reais. Deputada, boa tarde. Conta pra gente como é que foi isso. Boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês, falando com vocês da cultura eleitoral. Então, boa tarde, Roberto, boa tarde, Paulo. Pois é, ontem o dia foi muito pesado. Eu diria que desde cedo ficamos na Comissão Mista de Orçamento, discutindo o relatório que tinha sido apresentado quase na madrugada anterior, né? Então, e teve vários pontos do relatório que, na minha visão, são muito complicados. Eu mesma fiz 12 emendas, pedidos de emendas ao relator, nenhuma foi acatada. Fiz 3 destaques, perdi todos lá na Comissão Mista de Orçamento, não tive apoiamento. Um deles foi o fundão eleitoral, e depois a gente viu que se seguiu. Ele foi para o plenário da Câmara, perdemos, foi para o Senado, que também passou. Então, assim, o dia de ontem foi um dia muito triste, eu acho, para o Brasil, né? Porque a gente vê que o nosso país não tem prioridades, ou melhor, que as prioridades são invertidas. Hamed. Deputado, o que me chama a atenção é que a gente nota que o Congresso, de uns tempos para cá, principalmente depois da posse do Bolsonaro, nunca se preocuparam muito com a opinião pública, mas agora parece que o desprezo é total. A senhora seu primeiro mandato, mas a pergunta é: o que a senhora ouve no Congresso demonstra isso, que essa preocupação, na verdade, esse desprezo pela opinião pública agora é maior no Congresso do que nas legislaturas anteriores? Olha, eu não diria um desprezo, mas eu me pergunto muitas vezes o que muitos fazem ali, né? Porque eu chamo ali da terra de Umbigolândia, né? Que as pessoas estão lá para representar a população, elas foram eleitas para isso. E o que a gente vê diariamente, com várias votações, que as prioridades não são para beneficiar a população em muitas votações. O exemplo de ontem é um exemplo claro disso, né? É priorizado dinheiro para campanha política, aumento, triplicar em um valor absolutamente enorme, ao invés da gente estar discutindo as prioridades, sei lá, fome, saúde, educação, que tem um monte de escola fechada. Então, esse desprezo que você fala, eu acho que, na verdade, é a inadequação de quem está lá. Tem gente que não sabe o que está fazendo lá, ou simplesmente esqueceu que está lá representando o povo e devia ser a voz da população que o elegeu, né? O problema é que isso não é dito de maneira clara, e muitas vezes o que a gente vê é uma desconexão total com a realidade, e parece até pouco caso, porque ninguém quis pôr a digital ali, né? A gente tentou fazer votação nominal, a gente pediu apoiamento para votação nominal, e a gente foi engolido por uma votação simbólica, porque daí põe todo mundo no mesmo saco, e você vai perguntar para agora todo mundo é contra o aumento, agora eu quero ver, né? Como é que vai ser na LOA, na lei orçamentária, por aí vai. Olha, essa sou eu. Deputada, tem mais uma coisa que me chama a atenção. Já que a senhora tocou nesse assunto, a gente volta depois para essa discussão no fundo eleitoral, mas eu queria falar um pouco do seu partido. Fale um pouco do meu partido. Olha só, não me mete em frio, hein? Não. A questão é que o Novo é um partido que veio com uma proposta, eu acho que diferente demais. Eu acompanhei a escolha, ou uma tentativa de escolha do candidato em Santos, a prefeito, e o Novo virou, ele parece que quer fazer concurso para candidato. Esse critério de análise de currículo, de
impor condições meio que burocráticas ou curriculares para quem quer ser representante ou administrador ou representante popular, me parece desconectado da questão política. Não que a política no Brasil seja uma coisa séria, mas política é política. Política não é concurso público. Por exemplo, eu considero uma coisa surpreendente nós temos uma deputada com o seu currículo. É sem dúvida nenhuma extremamente positivo e deveria ser o que se espera de todo mundo que está no Congresso Nacional. Mas também é surpreendente como alguém com o seu currículo consegue se eleger, porque o que mostra que o povo, a gente diz que o povo não sabe votar, mas às vezes ele acerta, porque a senhora concorda comigo que a senhora não tem esse perfil populista de entregar comida e ser fotografada entregando para poder dizer que gosta de pobre, de pegar criança na feira livre, é um currículo diferente. Então a sua eleição prova que existe espaço para políticos que tenham uma outra forma de fazer política. Mas em contrapartida, a senhora não acha que o Novo exagera um pouco nesses critérios, principalmente para cargos majoritários, e que talvez por isso ele não tenha crescido tanto nas eleições municipais que passaram, que poderia ser um ato preparatório para essas eleições legislativas? Bom, agora eu estou falando com a Adriana palpiteira, tá? Porque eu queria também deixar claro que eu, como mandatária, não palpito eu não dou sugestões para o Novo, mas assim, falando objetivamente o que você está me perguntando, eu acho bacana fazer processo seletivo, porque mesmo com processo seletivo, tem erros, as coisas acontecem, mas a gente filtra muita coisa, principalmente a questão de alinhamento ideológico. Você falou aí de ser populista, né, de ir lá entregar comida e tirar foto, a gente vê, é uma vergonha isso, né? Esse populismo é uma coisa horrorosa. Mas muitas vezes no processo seletivo a gente filtra. Eu não estou falando que seja perfeito, mas eu acho bom você criar um mecanismo de ver se tem alinhamento de valores, alinhamento de princípios, porque mesmo com o processo seletivo, a gente percebe que tem bastante divergência e é natural divergir e é bom que o partido seja plural. Agora, quando você fala de questão política, eu acho que aí você está tocando num outro ponto, né? Porque o Congresso, se a gente pensar, é uma representação da sociedade brasileira. Cada parlamentar que está lá, e tem uns que não têm identificação absolutamente nenhuma, seja por princípio, seja pelo jeito de pensar, mas alguém e muitos os colocaram lá. Então, e alguns, seja por populismo, porque deu comida, enfim, tem várias, eu acho que tem um contexto muito amplo e bem complexo que a gente pode analisar. Tem horas que as pessoas falam assim, porque vocês do Novo, vocês limitam, né? Vocês são muito críticos. Agora, o que eu vejo, eu como administradora pública que sou, eu vejo tanto absurdo. A própria LDO que a gente está conversando é prova disso. Não foi discutido previamente quais são as prioridades do país, não foi discutido quais são as metas, o que a gente quer para o nosso país, como a gente vai colocar nosso país para frente, neste momento, o que é importante para o país, isso não foi discutido. Chega lá, o que a gente vê? Uma distorção. Parece que existe um país numa situação e pessoas ali definindo destinação de recursos. Tal. Isso também é falta de preparação, falta de planejamento, falta de gestão, ou então muita má intenção. O que eu estou querendo dizer é que eu acho que o processo seletivo, voltando para a tua pergunta, eu acho que é um filtro importante. Eu gostaria muito que todos os gestores, todos os prefeitos, todos os secretários, todo mundo do executivo e os parlamentares também passassem por um processo seletivo. Porque tem muito parlamentar que vota e não sabe o que está votando. Tem muito parlamentar que segue a orientação do partido, não tem ideia do que esteja votando. Era aquilo. Ou então tem parlamentar que entra lá e fala assim, nossa, o que eu estou votando aqui? Como é que vocês estão votando? Então, a gente percebe e precisa, sim, de uma preparação e precisa, sim, de um filtro para tudo. E se tivesse seleção para prefeito e tudo mais, não fosse só político, muitas cidades não estariam nesse caos que estão, com dívidas e deixando dívida para a geração futura. Esse que é o grande problema. Agora, deputada, já que a gente fala do Partido Novo,
Olhando pelo prisma da comunicação, a impressão que eu pessoalmente tenho do Partido Novo é que ele poderia ser definido assim: a palavra liberal tem sentidos diferentes na economia, que é a sua especialidade, e nos costumes. O Partido Novo seria um partido de princípios liberais na economia e de costumes liberais também, não liberal na economia e conservador nos costumes, como a gente vê a tendência dominante no governo brasileiro hoje. E, por outro lado, me parece um partido que tenta ganhar musculatura nas casas legislativas, câmaras municipais, assembleias e Câmara Federal, e não está ainda tentando disputar os executivos. A impressão que eu tive é que o Partido Novo até se assustou com a eleição do governador de Minas, Romeu Zema. É muito simplista essa visão, deputada? Eu acho bem simplista e acho bem mais complexa do que você conversou, mas eu vou começar pela parte 1. Eu discordo inteiramente de você quando você fala de ser liberal na economia e conservador nos costumes, porque eu acho que também faz parte do ser liberal você ter liberdade de ser, inclusive nos costumes. Então, eu acho que um partido liberal pode abarcar, eu brinco que o Novo tem 30 tons de laranja, porque tem aquelas pessoas que são absolutamente liberais em costumes e outras que não, que são mais conservadoras. Eu acho que tem que ter espaço para todo mundo, né? A questão de ser liberal na economia é uma coisa que está mais no DNA, é uma coisa mais fácil quando a gente fala de livre concorrência, livre mercado, mas a questão de ser liberal no costume, eu até estou falando, porque eu não sou liberal nos costumes. Mas a questão é você respeitar quem é, a questão é você dar espaço para isso. Em relação ao partido, especificamente, o Novo assumiu uma estratégia, eu estou falando de diretório nacional, né, porque os mandatários não participam dessas decisões, de ir para determinadas cidades, não crescer de uma maneira desenfreada e na onda, justamente porque é melhor crescer talvez menos, essa foi a decisão tomada, do que crescer de uma maneira muito rápida e perder a essência do partido. Eu acho que essa foi uma decisão. Sim, o executivo, quando você falou do governo de Minas, foi uma surpresa, sim, lógico, quem que esperava, né, um partido recém-criado com um candidato que inicialmente não aparecia nas pesquisas ou que aparecia com um percentual minúsculo, quem que esperava que fosse se tornar, né, governador do segundo maior colégio eleitoral do país. Então é uma coisa realmente que surpreendeu e assustou. Mas ele enfrentou desde o início enormes dificuldades de relacionamento com o legislativo mineiro, já desde o início. Porque o que prova que não dá para fazer uma luta, e aí eu entendo a opção do Novo de brigar, de ter como meta uma boa bancada legislativa, isso sendo mais importante que cargos executivos. Porque não adianta eleger um governador bem-intencionado ou um prefeito bem-intencionado e ele ter minoria na Casa Legislativa. Ele vai ser massacrado. E o Zema foi massacrado os 2 primeiros anos no governo de Minas. Foi literalmente massacrado, não existe outra expressão para usar. A senhora acredita, e aí que vem a pergunta que eu vou colocar agora, para que a gente possa ter um legislativo diferente, a gente precisa de uma reforma eleitoral profunda. Mas dá para fazer uma que já vai fazer mudanças e que tem apoio de algumas pessoas no Congresso. Se a senhora fosse medir hoje a possibilidade de uma mudança no sistema proporcional para o voto distrital, seja puro ou seja misto, a senhora acha que existe a possibilidade de que esta mudança seja aprovada no Congresso ou a grande maioria não deixa passar? Distrital, no momento, não. E eu estou falando porque o Partido Novo defende o voto distrital, né? Eu, pessoalmente, defendo o distrital misto, até para abarcar tanto municipalistas, porque daí contém o critério, né, do espaço, como também a questão, discussões conceituais mais amplas. Mas hoje, o que a gente está vendo
é que existe uma briga, o que está realmente no páreo é um distritão, né, que a gente é contra, por princípio, mas boa parte dos deputados defende o distritão, isso quer dizer os mais votados de cada lugar, né? Então é simplesmente número de votos, e aí, na nossa visão, isso enfraquece também o partido, que é uma coisa importante para a democracia, e o que está no outro lado do jogo é deixar do jeito que está, né? Deixar no sistema proporcional. Então tem uma guerra lá que vai ser dura. A gente viu que na Comissão da Reforma Política essa semana, né? Teve muita confusão, muita briga ali, e no final congelou, mas existe uma proposta na mesa de distritão, que estão tentando derrubar, mas está meio a meio ali. Agora, o distrital que você perguntou, Roberto, infelizmente ainda não rola. E na proposta que existe do distritão, que está na mesa, que foi apresentada pela deputada Renata Abreu, existe uma transição para o distrital misto, né? Então, mas isso daí é um ponto de interrogação na vida. Eu acho que não vai passar, mas enfim, estamos aí na luta. Agora, eu queria só fazer um comentário em relação ao que você falou do governo de Minas, que eu acho importante. E eu entendo quando você fala do apoio do legislativo, né? Eu entendo e eu concordo. E é o que a gente vê muitas vezes também o governo federal passar e toda essa aliança com o Centrão e tudo mais. A gente, quando você está no executivo, você precisa ter uma base no Congresso que te apoie, que dê realmente, faça as reformas passarem, por exemplo, faça as coisas acontecerem. Isso é muito difícil, você acaba ficando amarrado e refém. Então, a estratégia, de novo, de colocar toda a energia para formar bancadas no legislativo, eu considero que seja uma boa estratégia.